Tudo bem com vocês? Conseguiram comer? Deu certo? Todo mundo aqui alimentado? Ok, muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham tido uma manhã muito proveitosa. Eu consegui, no meio disso tudo, parar em algumas das apresentações, consegui ouvir algumas pessoas, tanto aqui no principal, também lá nos jovens. Estive compartilhando lá um painel e tem sido muito bom, graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nesse primeiro dia da Target 2025. Tem muito mais para acontecer. Nesse painel aqui a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a questão das emoções e da espiritualidade, a relação da espiritualidade com as emoções. E eu considero esse tema de extrema importância. Então, nós temos aqui duas pessoas que são altamente qualificadas para conversar conosco sobre isso. Vai ser uma conversa, na verdade, e eu vou apresentar-lhes de certa forma. Espero fazer o melhor, mas se não fizer, me perdoe de antemão. São dois amigos, pessoas que eu tenho bastante carinho, respeito e admiração por eles. Então, primeiro, o Guilherme de Carvalho, vocês ouviram ele, e aqueles que estavam de manhã no auditório tiveram a oportunidade de ouvi-lo. O Guilherme é pastor da Igreja Esperança, em Belo Horizonte. Ele também é fundador e diretor do Labri, que é uma comunidade que foi formada na Suíça, na década de 70 ou 60 ainda. Antes, 55, na Suíça, por um cristão que se tornou muito conhecido como um filósofo cristão, Francis Schaeffer. Talvez alguns de vocês tenham lido o livro dele. O Schaeffer fundou essa comunidade Labri, que é o abrigo, né? Para receber pessoas que tinham dúvidas acerca da fé, do cristianismo, e dialogar com essas pessoas ao redor da mesa, muitas vezes. E isso se expandiu. O Guilherme, ele fundou o Labri Brasil, e ele dirige o Labri aqui. E ele tem muita influência no Labri também, muitas vezes falando no Labri em outras partes do mundo. Ele tem uma formação acadêmica também, que eu não vou, se você quiser mencionar depois, eu não vou saber de todos os seus títulos, mas uma larga formação acadêmica, autor de livros. Ele fundou também os Cristãos nas Ciências, que é uma coisa bem interessante, vocês podem seguir também, que é justamente essa ideia de cristãos que pensam. Então, Guilherme, além de pastor, pai, marido, ele é uma pessoa que tem provocado muito essa questão da intelectualidade cristã, dos cristãos que pensam em diferentes áreas da vida, e é bem legal ouvi-lo e conhecê-lo e ler os seus livros. E o Daniel está aqui. O Daniel é pastor presbiteriano, lá da Presbiteriana do Recreio, no Rio de Janeiro. O Daniel é psicólogo clínico também, então ele tem essas duas, a formação teológica e também a psicologia, e pastoreia a igreja lá. Ele também é doutor na área de teologia pela Universidade de Aberdeen, na Escócia. E vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Tem o livro dele aqui. Ele esteve falando com a gente lá no Farol, com a equipe da igreja, o staff da igreja, na semana passada. E é uma honra ter o Daniel, é alguém também que eu respeito muito, é alguém que escreve para vários jornais, é alguém que Deus tem usado ele para falar fora da igreja, num aspecto fora da igreja, e conversar e dialogar. A maneira como ele escreve, como ele se relaciona, tem alcançado muitas pessoas que estão fora da igreja, do ambiente religioso. Então, você vê que a gente tem duas pessoas aqui muito especiais para falar com a gente sobre esse tema das emoções e da espiritualidade. Eu vou conduzir isso daqui, e vai ser assim, vai ser uma conversa, como eu disse. Então, vou começar com o Guilherme aqui. Guilherme, a gente vai falar sobre emoções e espiritualidade. Para a gente se situar nessa conversa, como é que você definiria para o pessoal aqui, quando a gente fala de espiritualidade? Porque espiritualidade pode significar muita coisa. Como é que você definiria espiritualidade cristã? Para a gente começar aqui.
Obrigado. Boa tarde, gente. Prazer grande estar com vocês, com esses amigos. Sim, espiritualidade, né? O termo pneuma para espírito, o termo hebraico ruach, o termo espíritus, termo latino, todos eles apontam para o fôlego, para a respiração, para o vento. E espiritualidade tem a ver com o fôlego, com você ter essa experiência repetida de ter anseio e suprimento, e a gente tem a experiência mais imediata que a gente tem disso, é a falta mais imediata, e ela é suprida por esse ar que é invisível. E então você está de pé e está vivo e está precisando e recebendo, precisando e recebendo. A gente tem essa experiência com a comida, mas nada é tão rápido e imediato quanto a respiração. E aí a nossa dependência de Deus é comparada com essa experiência de respirar. Então, espiritualidade é alguma coisa que é a mais imediata e necessária de todas. A necessidade e o suprimento para você ficar de pé. E uma forma de colocar isso em termos de um pensamento aí contemporâneo seria o motivo de você estar vivo, o motivo de você estar aí. O que te dá a razão para dar o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo de manhã. É a razão porque você sai da cama, é a razão porque você caminha e trabalha e faz tudo mais. É a razão mais profunda e mais básica de todas. Tem muitas necessidades, muitas fomes, mas se você parar de respirar, você não faz mais nada. Mais nada. Então a gente precisa disso. Eu acho que a gente pode pensar então em espiritualidade como, e até em formação espiritual, como o cultivo daquela relação e daquele motivo que é o mais fundamental de todos para a sua vida, que é a condição básica para todas as outras coisas que você pode viver, ser, experimentar. E por isso a gente vai dizer que espiritualidade tem relação com a religião. E quando ela não tem relação com a religião no sentido explícito, é porque alguma outra coisa está fazendo esse papel. Então, uma espiritualidade secular ainda é uma religiosidade, porque ainda é a conexão fundamental que dá motivo e inspiração para qualquer pessoa viver. Mas isso é uma explicação muito genérica, né? Na verdade, em termos de espiritualidade cristã, a gente vai ser muito mais específico. É o centramento da vida na relação com Deus que dá a força e a motivação para tudo que a gente é e que a gente pode ser. Né? Então, espiritualidade cristã eu falei sobre isso hoje, ela é basicamente a prática da presença de Deus a partir da revelação do amor de Deus em Cristo. Então é uma respiração, só com respiração não física. Mas espiritualidade cristã é isso, é uma prática contínua da presença de Deus. Se eu fosse resumir, eu usaria aqueles mesmos 3 versículos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça. O que é isso? É uma respiração, né? É uma respiração. É uma dependência e uma consciência incessante da presença de Deus. É um reconhecimento contínuo de que a gente está aqui por causa de Deus e todas as outras coisas só fazem sentido porque Deus está com a gente e está nos alimentando e nos suprindo. Então, a espiritualidade cristã seria essa relação central que torna possíveis todas as outras. Cuidar da espiritualidade é cuidar disso, é cuidar da respiração. E aí depois a gente pode comer, beber, trabalhar, viajar e fazer todas as outras coisas. Profundo. Vamos explorar um pouquinho mais isso. E aí eu quero trazer para outro aspecto, então, da espiritualidade. A gente está falando da questão das emoções. Então, Daniel, você como pastor, teólogo e psicólogo clínico, você com certeza tem essa possibilidade de atender as duas dimensões.
eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, então, das emoções na espiritualidade. A partir daquilo que o Guilherme nos definiu, você acha que se uma pessoa, dependendo do estado emocional dela, isso vai afetar a espiritualidade dela ou não? E como que você tem visto isso? Como que isso acontece? Maravilha. Bem, primeiro, Sandro, Guilherme, alegria estar com vocês aqui, amigos queridos. Boa tarde, irmãos e irmãs. Alegria estar com vocês, falar sobre esse assunto. O tema me interpela, o tema me interessa. Acho que o tema é o tema do momento, né? Bem, não tenho dúvida de que essas dimensões se afetam, né? A gente é essencialmente constituído por essa dimensão, né, espiritual. Deus nos fez assim, Deus nos fez para si, né? Eclesiastes fala disso, né? Deus nos fez com esse anseio pelo eterno, né? Deus pôs a eternidade no nosso coração. Então, parto do mesmo lugar que o Guilherme na afirmação de que assim, a espiritualidade não é um adereço da nossa vida, né? A espiritualidade é o elemento constituinte, né? Sem o qual, na nossa ótica, né, cristã, todas as outras dimensões da vida são afetadas, certo? Então, nós somos seres espirituais, ponto. Mas nós também somos seres emocionais. Essa também é uma dimensão que nos constitui. E olhar para essa dimensão é importante. Eu não a colocaria como balizadora é a espiritualidade. Ou seja, não é a minha emoção que vai ajustar a minha espiritualidade, mas é a minha espiritualidade que deve ajustar na medida do possível as minhas emoções, né? Mas eu preciso olhar para essa dimensão, porque essas dimensões, a gente fala delas, né, de forma setorizada. As minhas emoções, a minha razão, a minha espiritualidade, o meu trabalho, mas no fundo tudo isso se chama vida, certo? Então todas essas coisas, elas estão interligadas, elas são afetadas mutuamente, né? Então não tenho dúvida de que, por exemplo, questões nas nossas emoções afetam a nossa espiritualidade, né? Ou afetam a maneira como a gente vive a nossa espiritualidade. Então isso aparece tanto na igreja quanto aparece na clínica, né? Pessoas que moldam e remoldam a sua relação com Deus, pelo menos na leitura que fazem, a partir daquilo que estão vivendo, né? Como a gente vai lidar com isso, enquanto pastores, por exemplo, é uma outra discussão, mas que isso afeta, claro que afeta, né? As pessoas chegam dizendo que estão chateadas com Deus por causa de questões que estão acontecendo na vida, ou estão felizes com Deus, então elas sorriem ou choram a partir do que acontece na vida, e isso reflete na relação das pessoas com Deus. Então, essas áreas, elas estão interligadas e elas se afetam mutuamente, né? E aí eu volto assim para a divisão que a gente faz delas, né? Por que é importante a gente falar de forma setorizada sobre elas? Porque talvez fique mais fácil a gente saber onde a gente está precisando de ajuste em cada momento da vida, sabe? Então, às vezes a gente está precisando de ajuste nas emoções, às vezes a gente está precisando de ajuste nessa outra dimensão que a gente chama de espiritualidade, da nossa relação com Deus, da prática da presença de Deus, e saber onde as coisas estão. Eu acho que é importante para a gente saber onde a gente vai direcionar a nossa energia para a gente trabalhar as questões, mas que elas são afetadas mutuamente, assim, não tenho dúvida. E o que eu acho legal é que cada vez mais as pessoas falam sobre isso com franqueza e com clareza, Sandro e Guilherme, assim, acho que as pessoas cada vez mais falam com liberdade sobre como, por exemplo, as suas emoções estão afetando a sua espiritualidade e vice-versa. Poder falar sobre isso sem demonizar essa interface, essas discussões, é muito importante para a gente achar saúde, né? Dani, queria aproveitar e te perguntar um negócio. Você, claro, você está pensando aí nas emoções como parte da nossa experiência até de mundo e de integração pessoal. Mas eu queria lembrar que o Jonathan Edwards fala isso, que a verdadeira religião é feita de afeições, né? Feita de afeições. Aí eu lembro de Romanos 12 ali, quando Paulo vai falar sobre a vida cristã, depois que ele fala sobre a mente renovada e sobre os dons espirituais e tal, aí ele começa a falar sobre a nossa relação com os outros. E aí ele fala de muitas emoções, sobre zelo, sobre alegria, sobre não odiar. E é muito, muito sobre emoções. E, quer dizer, aí eu não sei se você, talvez até por causa da sua especialidade, você distinguiria afeições religiosas no sentido do Jonathan Edwards e emoções no sentido, enfim, da vida emocional que precisa ser, enfim, a gente até leva na terapia e tal. Eu queria saber a sua perspectiva sobre isso, porque é uma questão para mim, assim, quando eu penso em espiritualidade, sem sentimentos,
sem afetos, mas sentimentos também não é a mesma coisa que afetos, não tem também. Então, assim, acho que a gente compartimentaliza, isso é muito conectado, né, não? Eu acho que a gente compartimentaliza, Gui, por uma questão mais didática do que de qualquer outra ordem. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, no fundo, são os canais também através dos quais, como a nossa razão, são os canais através dos quais a gente vivencia, penso eu, tá? A nossa espiritualidade, né? Então, eu acho que a gente mais separa para entender do que a gente está falando, sabe? E para tentar tangenciar com as palavras o que a gente está experimentando do lado de dentro, do que por qualquer outro motivo, né? Porque é difícil a gente falar dessas coisas, diferente da dimensão física do nosso corpo, sobre a qual a gente fala apontando e tocando. Essa outra dimensão, ela é uma dimensão que a gente tem dificuldade de expressar, né? Então, eu acho que tem mais a ver com essa divisão, sabe? Vamos dividir para entender, exatamente, didática, do que por outra razão. Eu tenho uma pergunta para vocês, vou fazer depois, porque com essa bola que o Guilherme levantou aqui, eu quero trazer uma conexão entre esse tema. O John White escreveu um livro. John White era um psiquiatra, se eu não me engano, canadense. Vocês estão familiarizados com ele, escreveu vários livros. Um deles foi na época em que havia todo um movimento de avivamento, com manifestações, Toronto Blessing, aquelas coisas todas, na década de 90, ele escreveu um livro chamado When the Spirit Comes with Power. Foi publicado no Brasil pela ABU, quando o Espírito vem com poder. Nesse livro ele aborda essa questão da espiritualidade e das emoções, né? Porque para muitas pessoas a espiritualidade cristã, ela não é emotiva, não é emocional, ou seja, as pessoas tendem a separar o aspecto de uma experiência com Deus como algo bem racional das escrituras, da doutrina e do comportamento, talvez uma certa disciplina, mas quando se trata das pessoas serem afetadas pelo Espírito nas suas emoções e talvez até terem alguns comportamentos que fogem da regra, muitas pessoas acabam tendo dificuldades com isso. E a gente vive num mundo hoje em que o movimento carismático cresceu bastante, então às vezes os cultos se tornam de certa forma bastante emotivos. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, um e outro, na perspectiva de vocês, novamente como pastor e teólogo, dessa relação da experiência espiritual com Deus, ou com o Espírito, com espíritos, né? E quanto que isso de fato se manifesta na emoção de uma pessoa, e como é que a gente pode às vezes perceber se isso é algo genuíno, só emotivo. Eu sei que isso é largo, mas acho que vale a pena. Brasília, recente, foi muito por aí. Foi. Eu estive numa conferência de formação espiritual lá em Brasília agora, conectada com o Practicing the Way, e o Marcondes, o pessoal brinca, o São Marcondes, ele postou um recorte lá de um vídeo, né? Eu estava tentando falar, que minha voz ainda está meio ruim, mas está bem pior. E eu falei sobre esse lugar da experiência, essa experiência intensa da presença de Deus, que muita gente vive em cultos de adoração, e eu entrei na questão do worship, né? Que o pessoal malha muito, né? O worship. Eu não malho não, eu sou do worship. Que na verdade meu background é carismático, né? Não é de igreja tradicional. O pessoal acha que eu sou algum respeitável reverendo reformado por aí, mas você sabe que não, né? Meu pano de fundo é outro. Eu sou calminho assim, mais teológico, mas meu pano de fundo é renovação. E eu acredito muito nessas experiências. Eu acho que elas são muito importantes. Eu sempre conto essa experiência. Eu tinha 12 anos, jovem muito inseguro, recém-batizado, numa igreja que ensinava a segunda bênção e que você tinha que falar em línguas, né? Eu não falava em línguas. Depois eu falei em línguas, né? Eu acredito no dom de línguas normalmente. Não sei se é normal aqui, né? Mas para mim é normalmente. Então, mas eu lembro quando eu fui pedir oração, e eu sempre achando que tipo assim, Deus lembrava de todo mundo menos de mim, que curiosamente todo crente pensa isso, depois descobri. Mas uma irmã foi orar por mim,
e ela pôs a mão na minha cabeça num culto de terça-feira à noite, e a minha sensação é que tinha sido derramado dentro da minha cabeça, assim, um líquido morno, mas não era um líquido, era paz, era uma alegria, era um abraço divino, só que era um negócio que entrava assim, é a coisa mais estranha, porque a gente sente coisas, mas como é que o sentimento vem de fora? É muito esquisito, mas eu tive experiência e tive uma palavra profética naquele momento sobre as minhas dúvidas que eu tinha mesmo, um monte de coisa, e não é impossível esquecer esse negócio, né? Impossível. E eu tive outras experiências assim. Então, eu acredito muito nessas experiências extraordinárias que você sente. Você sente coisas. Você não entende só as coisas. Você sente coisas. Isso acontece toda hora? Não. Mas Paulo fala, né, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pensa nisso. Você vive a proximidade do reino de Deus como uma experiência, sim, de justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E aí você sabe que você está certo com Deus, e você sente paz no coração, e aí você sente alegria. Alegria. E a alegria é uma das marcas da santidade, mas é a alegria de saber que você está com Deus. Quando você para de praticar a presença de Deus, você não sente. Para você sentir essa alegria, você tem que ter a prática contínua da presença de Deus. Então, eu acredito muito nesse negócio aí. Mas eu acho que essas experiências extraordinárias, eu acho que é tipo assim, Deus dá um aperitivo. Porque aí você tem a experiência e você fala assim, poxa, cadê esse negócio? Aí um dia você abre lá em Gálatas, você tem que aprender a andar em espírito, que é o fruto do espírito é a alegria, né? Então Deus, tipo assim, abre a janela e fala assim, é para lá que você vai. Aí ele fecha e agora você tem que tomar a sua cruz e aprender o caminho, né? Mas eu acho que elas são muito importantes. Então eu estou na defesa da intensidade das experiências emocionais e afetivas na vida cristã. E eu acho que isso a gente tem que alimentar mesmo. Sempre lembrando que a gente vive num mundo, né, que eu alego aí, que às vezes eu chamo de revolução afetiva, às vezes eu chamo de pós-afetivo, até hoje eu não resolvi isso. Mas, mesmo assim, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Vocês são tradicionais. Vamos descobrir agora. Eu concordo. Eu sou presbiteriano desde que eu nasci. Olha o silêncio. Saber se eu concordo ou discordo. A minha formação foi muito marcada por uma onda carismática. Conquanto presbiteriano, desde que eu nasci, a minha formação foi muito marcada por uma onda carismática de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, na década de 90. Vivi muita coisa. O que me fez, graças a Deus, ter muito respeito por tudo aquilo que, estando dentro do mesmo grande corpo, estava fora da minha tradição. Acho que é próprio do ser humano, pela sua maneira de se organizar no mundo e pelo instinto de defender aquilo que faz e querer defender o que faz como certo, às vezes exagerar e dizer que só o que faz é certo, né? Então, medir o mundo a partir do lugar onde os seus pés estão, né? E eu acho que seria subestimar demais o poder de Deus, a graça de Deus, sabe? O brilhantismo de Deus, achar que Deus só age a partir do lugar onde a gente está e das formas que são enfatizadas no lugar onde a gente está. Porque, no fundo, né, estou falando, obviamente, dentro do corpo de Cristo, as nossas tradições, elas enfatizam áreas da vida. E pensando aqui na nossa dimensão, na nossa constituição, enfim, nas emoções e na razão, por exemplo, as tradições mais históricas, elas vão enfatizar as reflexões, geralmente fazendo críticas a quem enfatiza as emoções, dizendo, será que aquilo ali não é produzido, fabricado? Mas um exercício reflexivo também pode ser fabricado no sentido de que ele pode ser plastificado, né? Ele pode não ter capilaridade na vida. Então, assim, sendo simplista na análise, pensando só assim nos que dão ênfase à reflexão e os que dão ênfase à emoção e a sentimento, os dois lados podem ser mimetizados, fabricados, da mesma forma que os dois lados podem ser genuínos, né? Então, acho que
dizer, por exemplo, que tais experiências com Deus foram emocionais, isso não é uma crítica, não é uma subestimação das experiências. É só reconhecer que há coisas que Deus faz que não estão nesse campo da reflexão racional, né? Estão nesse outro campo, né? Da gente perceber, reconhecer a legitimidade e a veracidade daquilo, mesmo que a gente não consiga explicar, como parecia que a paz estava invadindo, que é isso. É onde a gente consegue chegar. É real, mas as palavras não dão conta de chegar com tanta precisão, como se a gente estivesse dissecando um tratado teológico, né? Então tem coisa que está num lugar e tem coisa que está no outro, e eu acho que a gente tem de reconhecer, a genuinidade de Deus em ambas, mas dois, a possibilidade da gente fabricar ambas, né? Porque a gente tanto pode fabricar a experiência com Deus nas emoções, quanto a gente pode fabricar a experiência com Deus nos arrazoados teológicos. Muito bom. Eu costumo dizer e pensar que nós precisamos tanto da razão quanto das emoções. Pelo menos na minha experiência de vida cristã, ao longo dos anos, e o que tem me permitido permanecer firme nesse caminho com Cristo, desde os 14 anos de idade, então são aí um bom tempo de caminhada, é essa questão de uma fé que é intelectual, mas que também toca o meu coração. Porque às vezes o meu intelecto não dá conta. Às vezes tem perguntas que vão além da razão para mim, e que me parecem há mistérios que são incompreensíveis sobre Deus. Eu não pretendo, eu acho que nenhum de nós consegue de fato, se for real, pretender ter todo o conhecimento e compreender, principalmente sobre Deus, na sua imensidão. Nosso conhecimento é limitado, inclusive limitado não só à revelação, mas aquilo que a gente consegue perceber da revelação. Então, às vezes eu tenho questões que eu não alcanço, tem perguntas. Às vezes a minha fé enfrenta dúvidas, justamente por causa disso. E o que me mantém? São as experiências, são as emoções. Minha mente não consegue alcançar, mas o meu coração diz assim, não, o que eu experimentei da presença de Deus em diferentes momentos e circunstâncias, isso é suficiente para me levar adiante confiando nesse Deus. Mas às vezes é o contrário. Às vezes os meus sentimentos é que estão abalados, abatidos. Às vezes é a minha alma que está angustiada, como diz os Salmos, de tantas maneiras. E então, se dependesse dos meus sentimentos, eu não buscaria Deus, mas a minha mente me diz que há um Deus, que eu já tenho conhecimento suficiente dele, embora tenha muitas questões e dúvidas, e são essas coisas que me levam. Então eu tento equilibrar essas duas coisas e pensar. Evidentemente que o tema é muito mais amplo do que isso, mas nesse contexto eu tenho dito ao longo dos anos que eu sou um presbicostal. Assim. O termo não é meu, ele é do Eugene Peterson, que se definia assim no seu livro de memórias. Mas hoje de manhã a gente ouviu o Ryan Reed, ao compartilhar, contar um pouquinho. Você não estava aqui, eu acho, Daniel, o Guilherme estava. Ele contou um pouquinho da experiência de vida dele, o pai que deixou a família quando ele tinha 5 anos de idade, como que isso afetou a vida dele, muito embora fosse uma coisa inconsciente a princípio, não foi algo que conscientemente ele conseguia marcar, mas ao longo dos anos ele foi descobrindo que ele carregava alguma coisa daquilo, e que aquilo influenciava, inclusive, no seu desenvolvimento cristão. Novamente, esse é um tema muito, muito grande. Eu queria ouvir de vocês dois, porque eu sei que ambos têm trabalhado com isso de diferentes maneiras. Mas sobre essa questão da paternidade de Deus. Porque hoje em dia a gente ouve muitas discussões, inclusive falar de Deus como Pai, às vezes, é uma ideia que parece muito ligada a uma ideologia que diminui a importância da mulher, da maternidade, da mãe. Então, em muitos contextos, o pessoal tem até vergonha de falar em Deus como Pai, ou desse aspecto da paternidade divina. Mas eu tenho certeza que você, como psicólogo clínico, não só como pastor, atendendo pessoas, e na sua experiência, Guilherme, possivelmente tem encontrado muitas pessoas que o grande problema deles, ao longo da vida, é uma relação com o Pai terreno, que afeta na relação com o Pai Celestial. Eu queria que vocês falassem um pouquinho isso, porque para mim isso tem a ver com a questão emocional e espiritual. Começar?
Eu acho que as nossas conversas em termos de formação, de identidade, elas voltam muito para esse lugar, porque do ponto de vista da experiência humana, não tem nenhuma relação que molde tanto a gente quanto a nossa relação com as figuras parentais. A existência delas ou a inexistência delas molda a gente, né? Então, pais e mães presentes ou pais e mães ausentes, de qualquer forma, moldam as nossas relações, né? Não determinam, mas moldam e influenciam muito, né? Então, a gente está sempre voltando a essas duas figuras que são balizas na constituição da nossa identidade, tanto para o que há de mais positivo quanto para o que há de negativo, porque nenhuma experiência com ninguém é absolutamente positiva. Por melhores que sejam os nossos pais, as nossas relações com eles não são relações só positivas. Então, para o bem ou para o mal, a gente vai estar sempre voltando para essas figuras para a gente pensar e repensar a nossa identidade. Só colocar isso como ponto de partida. Acho que é uma coisa importante do porquê que a gente volta muito para pai e mãe nas discussões sobre vida, né? Acho que, honestamente, levar, como acontece bastante, Sandro, essa discussão de Deus como pai para uma disputa de qual é o gênero, eu acho que é um negócio assim, tão descabido para o que Jesus fez, né, que foi tão subversivo positivamente, né, porque Jesus pega exatamente essa figura assim, da paternidade, que é a figura da afetividade, né, que é a figura da proximidade, e diz: o eterno é esse ser, né? O eterno é o ser nos braços de quem vocês podem se encontrar. Então, os salmistas já faziam isso, mas usando outras metáforas, né? Rochedo, castelo, metáforas de segurança, e Jesus traz para esse lugar de uma subversão maravilhosa. Então, essa discussão de que isso é só uma ênfase de um gênero e está em detrimento do outro, eu acho que ela é uma discussão assim, uma espécie de captura de uma figura que Jesus traz para um outro propósito. Eu nem entro tanto nessa, não gosto dessa conversa, porque eu acho que ela tira, sabe? Geralmente quando ela aparece, Sandro, eu falo, vou passar o microfone para o Guilherme. Brincadeira. Eu acho que ela tira, assim, sabe, de cena o que Jesus trouxe. Ouço as pessoas falando sobre isso, mas eu não acho que essa seja a questão, né, da paternidade de Deus. A paternidade de Deus, ela é reorganizadora das nossas relações, né? Porque para o bem ou para o mal, assim, Deus é o seu pai que está nos céus, e Jesus usa isso de vez em quando, né? Se você teve um pai maravilhoso, pensar que Deus é melhor que o seu pai maravilhoso, é maravilhoso, pô. Deus é o seu pai. Se você teve a infelicidade de ter um pai que não foi uma pessoa maravilhosa, você tem em Deus a possibilidade de reorganizar essa relação com essa figura parental e descobrir uma paternidade assim que talvez inclusive reorganize aquela vivência traumática que você teve e tal. Então eu acho esse lugar para onde Jesus traz a nossa relação com Deus um lugar tão potente, tão bonito. Enfim, Gui, arruma aí. Não, esse assunto é muito difícil, ele não é simples, não. Mas eu tenho um ponto que eu acho que vale destacar, é que eu gosto muito do que o insight do Karl Barth, que ele apresenta em mais de um livro, que é um grande teólogo aí, né, suíço conhecido, de que não é que nós decidimos usar a linguagem da paternidade, do pai, para tentar explicar como Deus é, mas que Deus inventou a paternidade, porque é uma criatura de Deus, a paternidade entre nós, para a gente ter uma das pistas que ele dá para a gente saber como ele é. O raciocínio é o contrário. E um aluno do Karl Barth, que inclusive foi tradutor de algumas obras dele, chamado Thomas Torrance, você sabe também, um teólogo escocês, estudou lá, para aquelas bandas. E o Thomas Torrance, ele tem uma ideia que eu achei muito genial e foi constitutiva para a minha teologia, de que o mundo, ele tem a estrutura que tem, porque ele foi feito através do Logos que viria a se encarnar nesse mundo. Ou seja, o mundo tem a estrutura que tem,
porque ele é a gramática que Deus considerou apropriada para a sua autorrevelação. E eu acho que essa é uma boa forma de pensar teologia natural, ou teologia da criação. É da gente olhar para como Deus emprega essa gramática para se apresentar para nós. Então, a gente usa a rocha como metáfora, mas Deus criou a rocha para falar de si. A gente usa o pão como metáfora, mas Deus inventou o trigo para falar de si. Deus inventou o ar e a gente respira, ele é invisível para nos dizer coisas. E pensando nisso, é claro que você pode pensar assim, nossa, mas aí a experiência ruim da paternidade vai distorcer toda a nossa compreensão de Deus. Realmente acontece isso. Mas pensa o que está em Romanos 1, que os atributos invisíveis de Deus, seu poder, sua divindade, são compreendidos desde o princípio do mundo, né, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, Deus revela por meio das coisas criadas. Mas aí a gente faz ídolos com o quê? A gente não adora a Deus, não dá graças, e aí a gente pega as coisas que Deus fez, né, e a gente transforma em deuses. Né? Então, a gente faz imagens de coisas criadas, né, até do próprio ser humano. E o que é muito interessante ali é como as coisas criadas são o lugar da glória de Deus aparecer, mas também são o lugar de onde nós construímos nossos ídolos. É o mesmo lugar. Quando você para de ser grato a Deus e se relacionar com Ele, você transforma os meios da revelação em meios de idolatria. Então, o problema é que a paternidade é um lugar para algo de Deus se mostrar. Mas por causa do pecado, a paternidade vira uma pedra de tropeço, uma fonte de rebeldia e de idolatria. Então, eu não acho que a gente deve contornar. Só tem um caminho para isso. A gente, a partir de Jesus, retomar a adoração a Deus, para a gente ver o mundo a partir do conhecimento de Deus, novamente. Então, eu estou no grupo que insiste que pensar sobre paternidade, sobre parentalidade de um modo mais amplo, mas pensar especificamente sobre paternidade é muito importante, é essencial, porque se a gente destrói essas metáforas, eu acho que é como se a gente estivesse eliminando o João Batista, que vem anunciando a vinda do Senhor, né? O cristianismo não consiste em uma paternidade restaurada, consiste no encontro com Deus. Mas, se a gente destrói as imagens, as metáforas, se ninguém sabe o que é a rocha, o que é o pão, o que é a água, o que é ter um pai, uma mãe, o que é ser filho, o que é ser irmão, se ninguém sabe nada disso, como vai entender a igreja? Qual o sentido de falar que a igreja é a família de Deus, se não existirem mais famílias? Não vai funcionar. A gente está falando do quê? Então a gente precisa de... Isso não é Jesus, isso é João Batista. Mas a gente ainda precisa de João Batista antes de Jesus chegar. Por alguma razão, Deus quer que o seu caminho seja preparado. Então a gente tem responsabilidades com a renovação das relações humanas e dos papéis. Porque essas relações e papéis constroem a base simbólica para vários conceitos fundamentais da revelação fazerem sentido. Enfim, aí você arruma agora. Quer responder a isso? Eu concordo com o Guilherme, pessoal. Não, eu acho ótima essa ideia do mundo como gramática. O mundo como gramática é maravilhoso, né? A gente mudar de perspectiva, né? E olhar não as coisas como um fim, mas as coisas como um meio para a gente perceber. Aí a maternidade entra também, perfeito. Legal, eu acho interessante, Daniel, que você comentou aqui, e é por isso que eu levantei essa questão, inclusive, a partir daquilo que o Ryan contou, que é uma experiência dele, e da experiência dele, essa questão de como que a relação paterna afetou, e você falou sobre isso, né? Porque a possibilidade de, se a gente tem uma boa relação com o nosso pai, isso
isso, ao falar de Deus como um pai, isso automaticamente você vai pensar no Deus que é muito melhor, que é o Pai Celestial. Eu sempre gosto de pensar nisso. O Pai Celestial, ele é perfeito. O Pai terreno, por melhor que ele seja, ele não é perfeito. Mas, por outro lado, se a relação é ruim com o Pai, então você às vezes tem dificuldade de perceber o Pai Celestial, mesmo na sua perfeição. E isso é o que muitas pessoas têm falado. Mas, a partir do momento em que elas decidem acreditar naquilo que Jesus falou e na revelação de Jesus sobre Deus como Pai, isso pode ser um processo de restauração delas e de cura, inclusive, até mesmo na aceitação não só de Deus, mas de começar a olhar e falar assim: meu pai que falhou, ele não era perfeito, né? Então eu não posso trazer toda essa carga. E eu digo isso de experiência própria. Meu pai foi alcoólatra. E eu tive várias dificuldades com o meu pai na minha criação. E quando eu me converti, eu tinha inconscientemente dificuldades de pensar em Deus como pai. E ao longo da minha vida, na verdade, eu só consegui ter uma boa relação com a paternidade de Deus quando eu me tornei pai. Quando eu me tornei pai, eu entendi um pouquinho da questão da paternidade, o amor incomparável, incompreensível, imensurável, pela minha filha, né? Eu fui pai de uma menina primeiro, e aí isso começou a mudar a minha vida, de tal maneira que, mais tarde, reconciliado com a paternidade de Deus, eu consegui me reconciliar com o meu pai. Eu consegui perceber nos problemas, nas dificuldades dele, na vida dele. Eu comecei a olhar o mundo, depois, agora, pelos olhos dele, de certa forma, e entender, e penetrar, e falar assim: poxa, ele teve uma jornada assim. E essa compreensão me fez com que houvesse uma reconciliação das minhas emoções com ele. E, para trazer o tema para a espiritualidade, acho que eu me tornei espiritualmente muito mais saudável a partir disso. Por quê? Porque havia um bloqueio, uma barreira na minha vida emocional, tanto na relação com Deus como na relação paterna, por causa do pecado, né? Por causa daquilo que você mencionou, Romanos 1, né? Daquilo que Deus decidiu usar para se revelar, mas que os homens trocaram isso e adoraram a criatura mais do que o Criador, e aí Deus os entregou. Então, eu acho que é um tema que é interessante e acho que afeta muita gente, pelo que eu tenho visto, essa questão. Não só, isso pode ser, o pai é comum, mas a mãe ou alguma coisa, ou seja, as relações, os afetos humanos vão, de certa forma, afetar a nossa relação com Deus. Até quando a gente fala da igreja como família, se você veio de uma família um monte de disfuncional, você vai falar: eu não quero. Faz sentido isso? Vocês? Então, eu só quero lembrar aqui que esse mesmo texto de Romanos 1, né, ele fala que quando os homens recusaram a gratidão e o louvor a Deus e construíram seus ídolos, eles foram entregues à desordem dos desejos e dos afetos. E aí, tem uma série de pecados lá, e muitos são emocionais, né? Então, realmente, essa questão da idolatria, eu acho que está por trás, e é um negócio muito radical na gente, mas está por trás de muitas desordens emocionais que a gente tem, que são apegos tortos, né? A gente detesta demais uma coisa que não era para detestar tanto, a gente ama demais uma coisa que não era para amar, a gente ama pouco o que a gente precisava amar muito, e a gente odeia pouco o que a gente devia odiar muito. Fica tudo confuso no emocional, né? E eu acho que isso é uma questão para discutir também, para as emoções não ficarem no abstrato, né? Os afetos são as conexões que as emoções correm por elas, né? E então a gente nunca pode pensar, eu acredito, as emoções assim isoladamente, porque a gente vai às vezes discutir assim, emoções saudáveis quais são, mas sem pensar nas conexões que a gente, nos apegos e desapegos, nas conexões que a gente tem, que são os canais onde as emoções correm, né? E eu acho que muito da nossa desordem emocional vem de conexões tortas, de você não adorar a Deus, de você não ter relações saudáveis e éticas nos vários aspectos da sua vida, e aí isso te desorganiza emocionalmente, né? E, enfim, mas eu queria destacar esse ponto, que
Eu acho que a espiritualidade também tem a ver com emoções nesse sentido. É que se não estiver funcionando bem, isso vai interferir no resto. E vai fazer você correr para o lado errado e fugir de algumas coisas que você tinha que enfrentar e comprar batalhas que você não tinha que comprar. E eu acho que isso acontece com o caso da paternidade, sabe? Às vezes, assim, não é só um problema da criação que você teve, da relação difícil com alguém, mas da falta desses recursos espirituais para ter as relações corretas. Não estou dizendo que não dá para pedir de uma criança ou adolescente, mas uma vez que a gente cresce e entende que é assim que funciona, então a gente precisa se vigiar, né? Enfim, eu estou levantando isso para você, não sei o que você acha, sabe? Não, com certeza, eu acho que é um processo de autocompreensão primeiro. Eu acho que à medida em que você se compreende como um ser, e também não só de autocompreensão, mas de compreensão das suas relações, de onde você veio e tudo mais, e de uma compreensão espiritual. Acho que tudo isso realmente uma caminhada, é um processo, e é por isso que é preciso tanto da questão da teologia, quanto dessa questão, de certa forma, da psicologia, eu diria, que as duas coisas, ao longo da minha jornada, embora eu não tenha estudado psicologia numa faculdade, eu, formalmente, eu gastei muito tempo lendo, assim como você e outros, lendo livros de psicologia e psicólogos e coisas assim, para tentar me compreender melhor, né? Então, acho que as duas coisas contribuem para você chegar, acho que a palavra para mim é uma reconciliação. É uma reconciliação dessa revelação de Deus como um Pai, à luz da realidade das experiências humanas que às vezes não são tão agradáveis assim. Entendeu? Acho que é isso. Tem mais uma coisa, isso é muito libertador, né? Porque você deu o seu exemplo, Sandro, você vive de um lugar, de uma relação disfuncional, e aí você descobre em Deus o Pai perfeito. É libertador também, porque a gente sustenta por muito tempo a expectativa de que os nossos pais sejam perfeitos, né? Em tese, a gente precisa abandonar isso em alguma fase, assim, na transição da infância para a adolescência, né? E aí a relação continua, não a partir mais da expectativa de que os pais sejam perfeitos, meu pai é o homem mais forte do mundo, minha mãe é a mulher mais bonita do mundo, a gente vai reconhecendo a fragilidade, mas continua amando, né? Mas muitas vezes essa teoria não funciona, né? Então a gente continua na expectativa de um pai que não erra. Então você tem uma relação muito disfuncional, é muito difícil às vezes, né? A gente avançar, ou permitir que a relação avance, ou que ela seja rearrumada. Aí quando você descobre em Deus o Pai perfeito, fica até mais fácil de rearrumar essa relação com esse sujeito que você diz assim, ele não precisa mais ser perfeito, eu estou entendendo, vou dar conta de reorganizar essa vida, sabe? Porque eu encontrei um Pai perfeito. Essa expectativa minha de um Pai que dê conta de tudo, graças a Deus eu encontrei no Pai de Jesus. Fica mais fácil até da gente rearrumar as outras relações aqui embaixo, né? É muito libertador isso também, né? É uma conversão ao outro também, né? Então, isso é um ponto tão importante que você colocou, Dani, porque eu tive mais de uma vez a experiência de, acompanhando no gabinete, de encontrar jovens pais que são maus pais e reclamam dos seus pais. E o que a gente descobre, muitas vezes isso, é que a frustração de ter tido um mau pai é tão grande que a pessoa desenvolve essa raiva da função da paternidade e ela foge dessa função depois. E tenta escapar disso por todos os meios possíveis. Às vezes de uma forma bem consciente, às vezes de uma forma não muito consciente. Mas você vê isso acontecendo e é uma situação terrível, porque a pessoa entra num conflito com a tarefa que ela tem ali agora e ela não quer fazer de jeito nenhum. Então, é claro que tem gente que decide, eu vou ser o pai perfeito que meu pai não foi. E tem gente que toma decisão oposta. Né? Eu não vou ser pai, porque esse negócio de ser pai não vale nada, e eu não quero fazer isso. E é curioso pensar, né, que nesses casos todos, o sofrimento, a frustração,
distorceu a nossa lente, né? Então, a gente, como eu mencionei antes, a gente coloca expectativas exageradas que vão fazer mal para os filhos, sei lá, você é o super pai, e aí cria um problema. Ou o oposto, né? A gente odeia aquilo e foge daquilo. E o ponto é justamente isso, se você não encontrar a realidade de Deus e reencontrar o mundo real a partir dessa luz, você vai continuar pedindo mais do que o mundo pode entregar, ou se recusando a receber o que ele pode entregar. E muitas distorções que a gente tem emocionais são, na verdade, relacionais. Eu acho assim, que a gente sente, os nossos sentimentos estão tortos, dentro de relações tortas, porque a gente não foi para Deus. E a gente continua com o nosso esquema interpretativo que a gente construiu com as experiências ruins lá. E é interessante isso, que realmente quando alguém atravessa esse momento de superar a idealização e a frustração com a paternidade, cara, ter Deus com você naquela hora é tão importante, porque se você descansa a alma em Deus, né, você tem a coragem para abrir os olhos e enxergar o mundo real. E o mundo real é que seu pai era isso. Ele era talvez melhor do que você quer admitir, e às vezes pior do que você quer encarar. Mas com Deus segurando a sua mão, você pode abrir o olho, né? E esse é o caminho difícil, que eu acho que aí a psicologia e a igreja podem ajudar de formas diferentes, mas eu vejo os dois como complementares, né? Eu acho que você concorda comigo, né, Dani? Sobre sempre, isso. sempre concordo. Concordo. Eu estou mandando a peteca, porque eu acho que esse é um tema importante também. A gente está falando de espiritualidade e de psicologia, e você trabalha como especialista nas duas áreas, na interseção, né? Uhum, sim. Mas que legal você falar um pouco sobre Sim, isso. são áreas que se complementam, não tenho dúvida. A gente não deveria prescindir de nenhuma delas, né? A gente não pode dizer qual delas as pessoas vão escolher encarar, né? Muitas pessoas, aí eu estou falando obviamente pelo lugar da clínica, né? Tem muita gente que chega no consultório e você ouve, né? Você está ali escutando a pessoa, você fala, poxa, aqui dentro eu não posso, por uma questão da minha ética profissional, mas se alguém puder falar de Jesus no corredor para essa pessoa, eu vou agradecer, sabe? Porque se a pessoa pudesse não prescindir de cuidar dessa outra área, seria tão maravilhoso, né? Cuidar das emoções também é importante. Às vezes a gente prescinde dessa em nome de Jesus está dando conta de tudo, né? Jesus sempre dá conta de tudo, mas Jesus dá conta de tudo através de instrumentos distintos, né? Então a gente não precisa prescindir assim, do cuidado dessa área a partir das ferramentas que os profissionais dessa área têm para oferecer. Então, como que a gente, por exemplo, encontrando em Deus o Pai que a gente precisa, né? O Pai perfeito, a partir do qual a gente pode reorganizar todas as outras relações, como em fazendo isso, a gente também pode cuidar das nossas emoções, se elas estão desorganizadas e fragilizadas, no ambiente certo e com as ferramentas certas, para que a gente potencialize a nossa vida, né? Então a conversão ela é maravilhosa, mas se eu puder e se eu precisar, né, não necessariamente todo mundo vai precisar para isso, né? Mas se eu precisar de ferramentas que profissionais da área têm para me oferecer, para eu rearrumar as minhas relações, né? Para, como o Guilherme estava falando, eu aceitar que as pessoas com as quais eu me relaciono não precisam ser perfeitas para que as relações sejam funcionais, sejam viáveis, né? Que não são elas que precisam estar nesse lugar, o Guilherme falou de idolatria antes, né? Que não são elas que precisam estar nesse lugar de sustentadoras, sabe, do sentido da minha vida, do significado da minha vida, porque eu encontrei isso em Deus. Então, a gente ter as ferramentas certas é muito bacana, né? Então, volto a dizer, é muito difícil a gente fazer isso, né? Porque fazer isso significa entrar numa jornada de ter que encarar demônios internos, demônios que nos habitam, né? Monstros que nos habitam. Escolher encarar sombras da nossa alma que nem sempre a gente está disposto a encarar, mas é tão libertador e é tão reorganizador, né? Então, esse pacote de termos em Deus o Pai, que é o elemento fundante da nossa vida, né? E termos a coragem de, a partir dele, buscarmos força e as ferramentas corretas para a gente reorganizar as relações, e não só as relações, mas a maneira como a gente lida com todas as áreas da vida, né? Isso é muito potente para... A gente está falando aqui de vida abundante, é o tema da Target, né? Isso é muito potente para potencializar a vida que Jesus tem para a gente, né?
Então, não prescindir dos cuidados é fundamental, né? O nosso tempo aqui já acabou, mas eu poderia ficar 1 hora mais aqui com vocês. Na verdade, eu tenho um monte de questões aqui na minha cabeça, mas a gente não vai ter que parar aqui e talvez continuar essa conversa em um outro momento. Mas eu lembro que eu fui muito impactado muitos anos atrás com uma frase que eu estava lendo num livro que era do Papa João Paulo II, num discurso que ele deu em Chicago. Era um livro sobre evangelização e tinha esse discurso do Papa. E ele dizia assim: Deus é pai, mas Deus é também mãe. E eu acho que esse tema de paternidade, e até maternidade, mas principalmente paternidade, eu levantei aqui nesse contexto da espiritualidade e das emoções, porque é onde eu encontro maiores dificuldades dessas pessoas. E eu arrisco dizer, e depois vocês podem me corrigir, eu arrisco dizer que talvez seja, e aí a gente tem vários profissionais aqui, além de você tem outros aqui, é que o amor materno, ele é uma coisa mais natural para a gente. Você entendeu? E o amor paterno é uma coisa que a gente aprende, é mais relacional. O amor materno é natural, a gente nasce da nossa mãe, a gente é gerado ali e tudo mais, e a gente já nasce com esse apego materno. Com o pai é uma coisa que a gente aprende na relação, e talvez seja por isso que a gente tenha mais dificuldades, então, quando se trata dessa relação com o pai, e talvez por isso que ela talvez cause mais estrago na nossa vida, quando ela não é boa, do que a relação maternal. Não sei. Pode ser? Então, a gente já 2 minutos aqui para vocês fazerem um wrap-up. Eu quero só lembrar, 1 Tessalonicenses, um trecho que eu gosto muito, Paulo falando sobre a visita dele às igrejas, aí no caso a igreja de Tessalônica, e ele diz lá, eu até falei sobre isso num sermão lá na igreja sobre gênero, há 2 anos, 1 ano e pouco. Paulo fala que ele foi como uma mãe para os cristãos, mas aí depois ele fala que ele foi como um pai, e isso eu acho muito legal, porque como que ele sabia o que era ser uma mãe? Mas depois em outros lugares você vê ele falando que ele teve mães, teve a mãe dele, mas ele teve mães, teve outra mãe. Mas é interessante que a maternidade não existe aí para só os homens. Ok, tem alguém sendo mãe, eu não preciso. O Paulo, para cuidar bem da igreja, ele teve que aprender com pais e teve que aprender com mães. Ainda que a posição start era ser pai, né? Então, todo pai precisa se conectar com a maternidade. Toda mãe tem que conectar com a paternidade. Eu acredito que a paternidade de Deus contém em si o elemento de maternidade que está em metáforas do Antigo Testamento, né? Mas a paternidade contém a maternidade nesse sentido, em termos de atributos, né? A gente pode até comparar ali com o processo do Adão, né? E eu acho que isso é importante. E a igreja, queria destacar isso, a igreja pode aprender sobre paternidade e maternidade se ela tem uma liderança como Paulo apóstolo, que soube ser as duas coisas para a igreja. Então a igreja precisa pensar nisso, em qual representação que ela oferece também do que significa o cuidado. Tem uma dimensão paternal e tem uma dimensão maternal. E aí você resolve esse BO que eu estou trazendo depois aí. Estou deixando e indo para BH. É engraçado a gente falar sobre esse tema, né, de emoções, é sempre uma tentativa nossa, né? Sempre uma tentativa, porque a gente não dá conta de exprimir com precisão e só com as palavras, esse lugar assim da nossa dimensão, que é real, que é necessário a gente tratar dele, né? Mas a gente está sempre tangenciando, é muito engraçado, né? Mas assim, eu queria terminar aqui a minha fala dizendo que eu acho maravilhoso que a gente tenha esses espaços, sabe, nos nossos encontros e nas nossas igrejas. Esses espaços, eles ajudam a gente a naturalizar conversas que talvez não aconteçam aqui imediatamente, mas que
começarão a acontecer nas nossas comunidades, sabe? A gente potencializar conversas sobre emoções e espiritualidade, sabe? Sobre essa afetividade divina, que às vezes vem na metáfora do pai, às vezes vem na metáfora da mãe. A gente conversar, a gente não tangenciou aqui, mas a gente falar, por exemplo, sobre questões de saúde, de transtornos, etc. Isso é o movimento inverso do movimento que por muito tempo a igreja seguiu, né? Que é de ou se silenciar ou de demonizar todas essas áreas. E isso é tão, assim, traz para mim tanta esperança, sabe? A possibilidade de que as nossas igrejas sejam esse espaço de refúgio para essas pessoas que sabem que Deus as constituiu também nessa dimensão intangível e que elas podem tanto desfrutar de qualidade de vida, mas de falta de qualidade de vida nessas áreas. E como nós responderemos a isso? Então, quando juntamos espiritualidade e emoção e saúde mental nos nossos encontros e nas nossas igrejas, nós vamos na contramão de uma cultura que por muito tempo ficou vigente na comunidade evangélica, que é assim, não tem a ver com isso, ou se tem alguma coisa a esse respeito, sabe, assim, precisamos de uma libertação, de um exorcismo. Não precisamos falar sobre essas coisas, porque essas coisas também são coisas que dizem respeito à nossa vida com Deus e à vida abundante que Jesus tem pra gente. Então, assim, espero que, também ficarei aqui horas, mas espero que essa conversa seja fomentadora de outras conversas em tantos outros espaços, para a gente continuar nas igrejas conversando sobre emoção, sobre saúde e sobre espiritualidade, porque é na integralidade do nosso ser que Jesus deseja que a gente desfrute de abundância de vida. Obrigado. Só quero lembrar a vocês que o Daniel tem o livro dele aqui na livraria, é o livro mais recente dele, sobre cuidar de si. Então, recomendo a vocês, um excelente livro sobre o cuidado pessoal. E recomendo a vocês, sigam esses irmãos, eles estão nas redes sociais, no Instagram. Então, vocês vão receber bastante coisa boa deles, muito conteúdo que eles estão espalhando aí nas redes sociais, no YouTube, coisas assim, e vai com certeza abençoar e edificar a sua vida. É isso aí, Deus abençoe vocês.